Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amado Jesus, diante do altar da tua misericórdia, entregamos nossas rogativas, pois lembramos, Senhor, que dissestes: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqui nós nos encontramos, Senhor, como náufragos da vida, aprisionados nas ilusões que deixam-nos perdidos no oceano de acontecimentos negativos, sem poder enxergar e sem conseguir buscar um porto seguro, um farol que nos direcione, Senhor, à salvação de nós mesmos. Estamos aqui, Senhor, sobrecarregado em corpo pelas aflições do coração, que transformam, Senhor, emoções em enfermidades, debilidades, que transforma medos, síndromes, traumas em flagelos íntimos. E na grande maioria, estas problemáticas nem existem, pois são criações fantasiosas da nossa mente e muitas vezes acrescidas por mentes perversas que por ignorância ou maldade induz-nos à fragilidade na dor. Ajude-nos, Senhor, a despertar. Liberta-nos, Senhor, dessas algemas que nos aprisionam a um passado que já não existe mais, que nos aprisiona a ilusões, frutos também, muitas vezes, do orgulho que nos aprisiona na dificuldade de aceitar a ajuda e de reconhecer em nós os erros e transformá-los com humildade. Amado Jesus, que esta tarde seja uma tarde, um dia de libertação da nossa alma, aonde morre-se o ego humano e possa nascer o eu espiritual, como o sol de uma manhã que dissipa as trevas da noite e as névoas e faz clarear e nortear um dia iluminado. Que possamos ser, amado Cristo, depois deste dia, que inicia-se agora a nossa libertação interior, como uma minúscula gota de orvalho, que muitas vezes acredita-se insignificante, mas ao receber os primeiros raios do sol, ela cintila-se e transforma em miríades de luzes e cores, iluminando a tua volta e ainda fecunda a folha que a sustenta, dando vida, Senhor, a outros. Amado Jesus, que possamos, a partir de hoje, ser o cristão convicto, que compreende a dor, mas não a aceita, que compreende a fragilidade, mas não se entrega à debilidade, que compreende que ainda é um grão de areia, mas existe a possibilidade de um dia ser a montanha. Amado Jesus,
que hoje seja o dia da transformação em todos nós. Abençoai esta casa que nos acolhe. Iluminai encarnados e desencarnados, que de onde vieram e como vieram, possam encontrar e receber a tua paz. Abençoai o lar, a família, os familiares, de todos aqueles aqui presentes e daqueles que estão ausentes. Iluminai, amado, aqueles que já partiram para a pátria espiritual. Abençoai aqueles que titulam inimigos, algozes, perseguidores, pois não sabem o que fazem, pois não acreditam e nem compreendem as consequências da maldade. Abençoe, Senhor, os trabalhadores desta Casa Santa. Somos servos dos teus servos, aprendizes do teu evangelho de amor. Que possamos espelhar a tua imagem, fazendo a tua vontade. Abençoai o alimento que iremos tomar e servir, transformando este alimento no precioso medicamento, amado Cristo. Abençoando em gratidão aqueles que participaram, para que este alimento chegasse até nós. Estenda tuas mãos, Jesus, nesse sagrado caderno de amor, e ilumine, Jesus Cristo, os nomes que aqui encontram-se. Aonde estiverem, receba a visita de um anjo amigo, e que possam, Cristo Jesus, dar-lhe as forças, a coragem, para buscar teus caminhos, na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades, de amor e de vida eterna, encontrando assim, Senhor, o teu amparo. Abençoai as águas que encontram-se nestes recipientes. Estendei tuas mãos santas e como transformastes águas nas bodas de Canaã em vinho, transformai estas simples águas. E que na individualidade de cada ser, na necessidade de cada irmão, sendo colocados os remédios e energias necessárias, elas transformam-se no mais poderoso medicamento a aliviar as dores físicas, mas acima de tudo, a curar, a sanar as enfermidades espirituais, pois transformam-se em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoai, amado, a colônia Santa Marta, os hospitais, as creches, asilos, presídios, orfanatos. Iluminai, amado Jesus, aqueles que sofrem nas ruas, deserdados pelos homens, nunca esquecido por ti. Cubra de bênção, Jesus amado. Iluminai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e todos que professam cultos e credos diferentes e diversos do nosso. Amado Jesus, abençoai nossa nação querida, este país que é a pátria do Evangelho, coração do mundo. Estendei, Senhor, tuas bênçãos aos governantes sérios, honestos, decentes. Afastai aqueles que são lobos, roubadores da paz, da verdade, e dê coragem às ovelhas, que são, Senhor, os instrumentos da tua misericórdia, a dirigir, coordenar esta nação amada. Rogamos por toda a humanidade, principalmente, Senhor, os irmãos do Oriente Médio, que passam por tantas provações através de guerras ditas santas, mas são sangrentas. Irmãos derramando o sangue dos seus próprios irmãos. Deixe, Senhor, que os anjos dos céus desçam sobre aquela terra, aonde tu pisastes, e pacificai o coração desses irmãos endurecidos, capaz de reinar em toda a humanidade. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor. Centro Espírita Recanto da Paz, que temos como única finalidade o Evangelho de Jesus Cristo. Estamos há poucos dias de completar 22 anos desde que eu assumi esta casa, rogando aos céus
a misericórdia divina para que eu possa e para que eu pudesse evangelizar ao menos uma criatura. Que eu pudesse transformar a vida de apenas uma criatura, se assim for da misericórdia, da vontade e da permissão de Jesus. Mas que antes que eu pudesse fazer o milagre da evangelização no coração de uma criatura, que me consentisse primeiro eu ser evangelizado. Viver Jesus. Encontrar Jesus Cristo. E Cristo tem me ofertado esta oportunidade com saúde e equilíbrio. E tem nos dado a oportunidade de acolher irmãos que vêm de vários locais e de múltiplas religiões. E muitos revoltam-se com a forma que nós nos expressamos. É natural. Eu não fico sentido com isso. Muitos não compreendem a forma da personalidade de Jesus vivida nesta casa. É natural. Porque estamos vivendo um contexto ilusório das verdades de Jesus, aonde todas as criaturas querem escutar o que elas querem, mas não o que é verdade. E nós falamos o que é verdade em Cristo, não é verdade minha, mas em Cristo. Porque nós servimos a quem? A Cristo. E eu sou cristão. Então, eu tenho que fazer o que o meu mestre me ensina e que me ensinou. E Jesus, quando foi questionado com armadilhas para prendê-lo ou para pegá-lo em contradição, pelos fariseus, pelos romanos, falavam esta frase para ele: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro, que fala a verdade pela verdade e não pelos homens. Compreende? Você compreendeu esta frase extraordinária? Eu sigo esta frase. Falar e fazer a verdade pelas verdades, e não pelas pessoas, pelas condições, por medo de dar opinião, de viver uma personalidade, por medo de alguém ficar com ódio, com raiva, por medo de alguém me bater, me ofender, me processar. Não, eu não tenho esse medo. Porque aquele que encontra Jesus, a primeira coisa que ele tem que fazer é o quê? A primeira coisa que ele tem que fazer na sua vida, você sabe o que é que ele tem que fazer? Aquele que busca Jesus, isso é que ninguém quer fazer. Sacrifício. Sacrifício. Você sabe qual é o maior sacrifício que o cristão tem que fazer na sua vida? Matar a si mesmo. Não pode fazer a sua vontade. Não pode fazer os seus gostos, não pode fazer a sua opinião. Ele tem que modificar e mudar de personalidade. Se ele quer realmente ser cristão, se ele quer realmente seguir a Cristo. Compreende? Se ele quer realmente encontrar a salvação. Quando nós olhamos para as pessoas que conquistaram, que conquistam, que conquistaram algo na terra, nós teríamos que pensar assim: como essa pessoa chegou aqui? Você vê um juiz, um desembargador, um procurador, um chanceler, você pensa, como ele chegou aqui? Um médico, um extraordinário neurocirurgião,
um professor iluminado. Como ele chegou aqui? No dia que ele entrou no jardim da infância. Aquele foi o primeiro passo. Aquele dia foi o dia que ele falou assim: eu sou um neurocirurgião, dentro do íntimo dos pensamentos dele. Ele nem sabia, escutou o que ele estava falando com ele. Mas ele chegou na escola e começou a estudar. Ele passou a ser, então, o aluno a aprender e não a querer ensinar e vivenciar aquilo que ainda ele não sabia. E ele foi passando, ano após ano, década, e depois de aproximadamente 20 anos de estudos, ele chegou no patamar que ele iniciou lá quando ele entrou no jardim da infância. Então, para nós chegarmos à vida, à felicidade, a uma escalada, precisamos então escalar esses degraus. Não é a Terra, a humanidade, o sistema, o achismo, a moda ou a religião materialista que vai nos levar ao equilíbrio, ao encontro de nós, do eu espiritual com Deus eterno, paternal. Não, não é. É Cristo Jesus. Cristo que vai nos levar. Como? Nós abraçando a personalidade em Cristo. Esta ninguém quer. Porque quer adaptar Cristo à sua personalidade, à sua vivência. Eu continuo bebendo, eu continuo mentindo, eu continuo sendo preguiçoso, eu continuo falando mal dos outros, continua tudo, mas não continua sendo cristão. Ele diz que é cristão, mas ele não é cristão, porque o cristão ele tem que transformar a sua vida. Ele tem que matar o velho homem e fazer renascer o eu espiritual. E para fazer isso, nós temos que combater o pai de todos os vícios e de todos os entraves que existem em nós. Ele se chama orgulho. E conquistar aquilo que nos aproxima, que se chama humildade. Orgulho e humildade. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos proporciona em poder ajudar no vosso aperfeiçoamento. Os espíritos que sofreram no passado, que nos antecederam, que sacrificaram-se, retornam hoje a nos intuir o bom caminho, a nos aconselhar. Foi por este motivo que nosso Senhor Jesus Cristo permitiu que promulgasse a doutrina dos espíritos. Ela não é dos homens, ela é de Deus. A doutrina dos espíritos vem trazer para nós as verdades celestiais, nortear-nos a vencer as mentiras materiais. É a única religião no planeta Terra que não foi titulada por um homem, que não foi construída, não é promulgada por um homem. É a única que não tem títulos, não tem empregados, não tem funcionários, só tem servos. Assim como Cristo, nós somos servos. E o coordenador e presidente de um centro lava banheiro e faz todas as coisas, como todos aqueles que são voluntários. Não existem trocas financeiras nem materiais. Então ele diz, os espíritos do alto vêm para vos esclarecer, nos esclarecer. Bendito que o Espírito Santo, ele dizendo a nós, que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda a graça de colocá-la ao alcance de todos vós encarnados, que estáis em provações e procurais a luz. Você está contido nesse chamamento aqui? Você está em provações, tem dificuldade na sua vida, crises existenciais?
doenças e enfermidades fantasmas, crises emocionais, tristezas profundas que você não se encontra, dificuldade de encontrar o seu eu espiritual eterno, e não se aceita no ego material, e ainda você não conseguiu assimilar espírito, teu corpo, então você está contido neste chamamento. Você está gostando de sofrer ou já está cansado? Se estiver cansado, você está procurando a luz, então é para você. É para você a luz do Espiritismo cristão, a verdade de Jesus Cristo. E ele diz que a vontade de Deus me ajude a fazê-la resplandecer aos vossos olhos. Faço minha estas palavras deste Espírito misericordioso. E os Espíritos de Jesus Cristo, conceda-me a capacidade de entrar dentro do teu coração, nesses minutos, próximos 35 minutos que nós conversaremos. Aliás, que nós ouviremos a palavra de Jesus. Porque eu estou também ouvindo-a. Os dois ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Então eu também estava cansado de estar nas trevas, estava cansado de estar perdido, estava cansado de não compreender a existência, estava cansado de sofrer, acreditando que eu tinha nascido no lugar errado, no dia errado, na família errada, no momento errado, no corpo errado, no país errado, no planeta errado, e muitas vezes eu não deveria nem existir, que qual era o sentido da vida. E Cristo me chamou. Então eu estava assim também. Compreende? Então ele vem e nos diz: a humildade é uma virtude muito esquecida entre vós, e os grandes exemplos que dela vos têm sido dados são pouco seguidos. Será que podeis, sem humildade, ser caridosos para com o vosso próximo? Ah, não. Pois a humildade iguala os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e os conduz ao bem. Preste atenção. A humildade é a rota principal que nos conduz a Deus. Não existe outra rota a não ser humildade. E o que faz caminhar nessa rota, nessa estrada, chama-se caridade. Porque não existe caridade se não houver a humildade no coração de quem pratica. Pode haver impulsos generosos, pode haver, então, impulsos de doar alguma coisa, mas sem a humildade, esses impulsos só ficam em momentos de impulsividades. Mas se tiver a humildade, esses impulsos transformam em filosofia de vida, fazendo a criatura ser melhor a cada dia, a cada ofensa, a cada agressão, a cada dor, a cada problema, a cada elogio, a cada exaltação. Ele não importa. Ele continua sendo servo. Compreende isso? Sem a humildade, apenas vos enfeitais de virtudes que não tendes. Sem a humildade, nós somos apenas palhaços vestidos de santo, de caridoso, de bonito, da personalidade que nós nos enfeitamos. Porque nós não somos, sem a humildade, nós não somos o eu espiritual, a criatura criada na individualidade, em rumo à eternidade da perfeição. Sem a humildade, nada somos. Somos apenas figurantes de um filme de terror. Nem ator principal nós somos. Porque vai acabando-se os disfarces e vai concretizando-se a realidade daquela criatura que não tem humildade. Agressividade, ódio, raiva. Quantas pessoas hoje estão transformando a sua vida, mudando o seu corpo, mudando de sexo, e o sistema induz, seja o que você quer. Tem grupos
que se titulam momentos de animais. Ah, agora eu sou cachorro, uau, uau. Eu sou leão, não. Eu sou um lobo, sou a águia. Eu queria ver se um falasse, eu sou peixe, pulava e ficava 10 minutos debaixo d'água. Não fala, né? Não quer ser peixe, não. Só quer ser animal, né? Ah, agora eu sou urso koala, vou dormir e comer o dia inteiro, né? Só aquilo que agrada. Então são disfarces. Ele diz assim, ó, sem a humildade apenas vos enfeitais de virtudes que não tendes, como se vestistes uma roupa para ocultar as deformidades do vosso corpo, escondendo atrás de disfarces. Quantas pessoas escondem atrás de risadas, de tristezas, de palavras, de agressividades, de mágoa, de ódio, de raiva. Por quê? Porque ele não encontrou a humildade em si, de ser o eu eterno, filho do Criador. Lembrai-vos daquele que nos salvou, lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. De quem ele está falando? De quem? Hã? Quem que nasceu na manjedoura? Jesus. Vamos lá em Jesus, então, para nós podermos receber esse facho, essa luz de humildade em nós, para ver se a gente consegue lavar esta máscara que está impregnado em nossos corpos físicos e espirituais. Era nos tempos idos de Jerusalém. Israel, a cidade prometida, a terra prometida, perdoe-me. Perto de Jerusalém havia uma cidadezinha, onde nasceu Davi, o profeta, o libertador do povo. Aquele que foi descendente de Moisés. E para lá estava indo, naquela tarde, um casal. O homem puxava um burrico. Enganchada naquele burrico estava uma mulher. Sua face notava-se que sofria. O sacolejar daquela caminhada ocasionava-lhe dores terríveis, porque tua barriga já estava avançada. Era José, o carpinteiro. Maria, a Virgem de Nazaré. Estavam indo eles, pois Herodes, o tetrarca, o sanguinário, havia chamado todas as pessoas de Israel para fazer um censo, cadastrando-se. E eles estavam indo para poderem cadastrarem. Chegaram em Jerusalém. Cadastraram-se e não encontraram hospedaria. E um anjo naquela noite disseram, saia daqui, porque querem matar seu filho. Naquela noite ele fugiu. Andaram a noite inteira. O outro dia, chegaram então em Belém. Lá havia um pequeno sítio de um homem muito humilde, devoto, ledor do Torá, seguidor das leis do Velho Testamento, que seguia à risca o Torá, o livro sagrado dos muçulmanos. De Moisés, aliás, desculpa, dos judeus. E ali, já era final de tarde e eles chegaram. Maria contorcia-se em dores. Quando eles avistavam, José avistou aquele casebre, aquela casinha. Para lá direcionou. Simeão saiu para fora e disse, o que queres? José humildemente disse, meu senhor, estamos passando por muitas dificuldades. Simeão olhou para ele, olhou para Maria sobre o burrico e disse, ela está sofrendo muito.
nós não temos lugar para pernoitar. E a minha mulher está passando muitas dores. Ela está grávida? Sim. Simeão disse, minha casa é muito pequena. Eu tenho 3 filhos. Eu não posso alojá-lo na minha casa. Humildemente José disse, eu entendo, Senhor. Simeão disse, mas eu não posso permitir que vocês caminhem nessa escuridão que vai escurecer agora e sofram. Há muitos salteadores. Eu tenho um velho estábulo onde eu tenho um jumento e uma vaca que é o nosso, ajuda no sustento. O jumento ajuda a arar a terra que eu planto para sustentar a minha família. O estábulo é limpinho. Eu e meus filhos, nós limpamos todos os dias. Vocês podem passar a noite lá. José quase ajoelhou aos pés em gratidão, disse no Senhor, eu agradeço muito. O que despender eu te restituo. Acompanhe-os até o estábulo e entrou. Lá havia aquelas palhas, o feno seco, que era para dar aos animais nas épocas de estiagem, de seca. E lá Moisés rapidamente desceu Maria do burrico e colocou lá naquele feno. E Simeão, deixando-o, foi embora. Chegou lá, falou para a esposa, fizeram o de jejum, oraram e foram dormir. Simeão acordou na madrugada e ele viu um imenso clarão na janela de madeira, pelas frestas da madeira da janela. Ele levantou o pé ante pé e olhou. Havia uma luz imensa que brilhava todo o seu sítio e sobre o estábulo estava pairada uma estrela. E ele olhou e disse, meu Deus, que estrela, que luz é essa? O que está acontecendo? E ele ficou assustado. E ele diz, mas a Escritura dizia que o Messias viria. Mas tem mais de 400 anos que nós não recebemos mais nenhuma mensagem de nenhum profeta. Acho que Deus esqueceu de nós. Deus esqueceu, afastou-se do povo judeu. Assim pensava Simeão, porque ele era estudioso do Torá. E ele chamou a mulher, desperte. Estou tendo alucinações, vem aqui. Acordou a mulher, venha. E foram de pé ante pé, até chegar próximo ao estábulo. Chegando lá, sem serem vistos, eles ficaram olhando e viram Maria, a mulher de José, a mãe de Jesus Cristo, com o pequeno ser no teu colo. E aquele ser resplandecia-se em luz. E ele, meu Deus, o que será isso? E ele virou e estava saindo. E nesses inteirinhos, 3 magos, sacerdotes, estudiosos da ciência, da astrologia, astronomia, havia passado em Jerusalém e tinha conversado com Herodes. Porque Herodes ficou sabendo que tinha 3 pessoas estranhas naquela cidade. Ele se informava de tudo. Mandaram chamá-lo e disseram, o que vocês estão fazendo aqui? Nós viemos para encontrar, louvar e receber aquele filho de Davi que vem para a libertação do povo judeu e que será o rei entre todos os reis. Herodes já pegou e estranhou. Peraí, rei sobre todos os reis? Ah, mas eu sou rei, ele pensou. Eu preciso saber quem é esse menino. Vocês sabem onde ele está? Não, nós não sabemos, nós estamos seguindo. Diz que uma estrela vai nos mostrar o caminho. Herodes disse, olha, quero muito saber quem é esta criança, porque eu irei lá e ajoelharei a seus pés também. Porque eu também quero louvar esse filho de Davi, esse enviado dos céus. Então vocês vão, se precisar de alguma coisa, me fala. Quando vocês encontrá-lo, vocês retornam e me falam onde ele está. Eu vou lá depositar também
todo o meu louvor. Mentira! Mentira! Falsidade, hipocrisia. Então aqueles 3 magos foram. E foi naquele momento que, quando Simeão e sua esposa estavam saindo, encontraram com os 3 magos que tinham visto a estrela. E eles disseram: boa noite, Senhor. Nós vimos uma estrela pairando sobre este estábulo. Gostaríamos de adentrar, porque aquela estrela está indicando-nos o filho de Davi, o mensageiro de nosso Senhor, nosso Pai, que vem para libertar o nosso povo. Está em Miqueias, Isaías, estava previsto a vinda do Messias, que nasceria num berço humilde em Belém. Simeão ajoelhou e disse: meu Deus, meu Pai, perdoe-me. Que orgulhoso eu fui que não cedi a minha cama, a minha casa, para receber o iluminado, para receber aquele que tu enviaste para salvar o nosso povo. Por orgulho, Deus, perdoe-me. Está ali. Os 3 reis magos foram e fizeram toda aquela devoção, ofertando a nosso Senhor Jesus Cristo. Maria ficou assustada. Até então ela não compreendia a missão do seu filho amado. José, preocupado. Os 3 reis magos disseram: nós voltaremos por outro caminho, porque é muito perigoso no caminho que passamos. E assim, eles foram embora, depois de muito agradecimento. Ficaram lá Maria e José, nosso Senhor Jesus Cristo. Acabou-se a noite. O anjo apareceu para José e falou: fuja, porque quererão matar seu filho. E quando estiver indo, passe para entregar o menino à circuncisão, que é o hábito, está na Torá, é lei de Moisés, estava recebida lá, que todo judeu, no 8º dia, que tem que entregar a criança ao Deus, fazendo ali ser circuncidado. É o desligamento da matéria com a ligação com Deus, a entrega. Nossos irmãos evangélicos têm o mesmo hábito hoje. E é diferente de circuncisão, tá bom? É bíblico. Hoje circuncisão quer dizer uma operação no órgão masculino, não é? Então aí foram José e Maria, aguardou-se perambulando até o 8º dia e levaram aquele que seria o que entregaria Jesus a Deus. Vocês me perdoem que eu troquei os nomes. Barsabás é o nome do sitiante. Simeão é o nome do sacerdote. Perdoe-me. Eu fico muito empolgado com Jesus Cristo. Muito empolgado com as histórias verídicas de Jesus. Essa história, ela é mediúnica. Compreende? Foi recebida através de uma psicografia, de um médium. Então, Barsabás é o nome do sitiante que deu guarida a Jesus. Simeão, o nome do sacerdote que iria fazer a circuncisão em Cristo Jesus. E lá chegaram. Quando buscaram, então, Simeão, agora sim, perdoe-me, aquele sacerdote, quando ele pegou Jesus de mão, ele olhou para o céu e falou: meu Deus, obrigado, agora eu posso morrer. Este é o filho de Davi, o enviado dos céus, que vai libertar o povo, que está na Escritura Sagrada que o profeta Miqueias nos falava há 400 anos atrás. Aquele Elias já tinha profetizado 800 anos antes. E ali ele disse: criatura, explique-me. Preste atenção nessa conversa do sacerdote. Explique-me. Deus, o misericordioso, o supremo, enviastes. Porque tu não viestes como Moisés?
que aproveitou para vivenciar e viver o poderio junto com o faraó, dando força, sabedoria e condições para poder fazer o seu apostolado e a libertação do povo hebreu até a terra prometida. Ó criatura, ó criança iluminada, porque tu não viestes como um filho de um abastado rei, para ter o preparo? Porque como vai libertar o povo? Como vai ser eruditos para fazer os discursos de Atena e na Grécia? Como poderá enfrentar os potentados de Roma, nascendo em uma manjedoura? E assim ele falava, olhando para Jesus Cristo. E Cristo olhava para ele, criancinha de 8 dias. Os olhos cintilavam como 2 estrelas que tinham descido dos céus. Um leve sorriso na boca daquele menino iluminado. Como? Como terá condições de libertar da escravização o povo judeu? Como poderá ter condições de pagar os escravos? Como terá condições de alimentar a humanidade? E ali ele debulhou-se em indagativas, olhando para Jesus Cristo. Às vezes ele caía em si, olhava para os céus e dizia, ó Deus, agora eu posso morrer, leve-me, porque eu sabia e te pedi que eu não fosse antes de receber nos meus braços aquele que seria o Messias. Eu tinha certeza que ele iria. Olhava para Jesus Cristo e dizia, como criança iluminada, vai libertar o povo judeu da escravização dos romanos? Como vai palestrar no Sinédrio, sendo que tu nascestes em um estábulo, sem condição financeira de estudo, de aprendizado? Enquanto ele cintilava os olhos olhando para Jesus Cristo, Jesus, uma criancinha de 8 dias. Aquele sacerdote Simeão não entendeu, acho que ninguém entendeu o recado. Aquela criancinha levantou as 2 mãozinhas. Ele estava com ele aqui. Jesus Cristo estendeu as 2 mãozinhas e fez assim. Bateu no coração dele. Está aí o recado. Não é dinheiro, não é fama, não é nada. A matéria que liberta o homem, que faz ele grande aos olhos de Deus. É o que sai do coração. É a humildade. E a humildade, para ser proveitosa, ativa, ela tem que ser feita na caridade. O orgulhoso não faz caridade. O orgulhoso não aceita Jesus Cristo na humildade. Ele quer o templo de Salomão. Ele quer ouro, ele quer quadros, imagens. Ele quer devoção. Ele quer servir, que sirvam a ele, mas ele não quer servidão. É tudo ao contrário que Jesus ensinou. Então Jesus, naquela hora, deu o primeiro grande recado e a resposta para a humanidade está aqui, no coração. A libertação da criatura, da escravização de si mesmo. Nesse inteirinho, os 3 reis magos cortaram Jerusalém, passaram a largo. Herodes, sabendo, disse, cadê aqueles 3? Não sabemos. Parece que eles pegaram outro caminho, nem entraram na cidade. Herodes disse, mas eles encontraram o menino, que será o rei dos reis, rei dos judeus? Não encontrou, não, ninguém sabe. Só sabe que nasceu algumas crianças. Herodes então disse, mate todos os meninos abaixo de 2 anos, que estiverem em todo o meu reino. E assim o anjo apareceu para José e disse, fuja, vá para o Egito, até
a criança completar 12 anos. Quando ela interar 12 anos, retorne. Eu avisarei, disse o anjo. E assim, depois daquele batismo, daquela entrega, Maria e José foram para o Egito. Orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes, foi porque os poderosos da terra imaginam que os títulos e as riquezas são as recompensas dadas ao seu mérito, e que sua origem é mais pura do que a do pobre. Acreditam que isso lhes é devido por direito, e quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Ridícula cegueira. Deus os distingue pelo corpo? Acaso o do pobre não é igual ao do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo o que Deus fez é grandioso e sábio. Nunca acrediteis a Deus as ideias que os vossos cérebros orgulhosos imaginam. Orgulho é o terrível adversário da humildade e do encontro com Cristo Jesus. Não há encontro de cristão com Cristo se houver orgulho no coração. Existirá apenas fantasias, disfarces, mas nunca encontro. Porque o orgulhoso, ele sempre acredita-se que é merecedor de algo, está acima de todos. E que os outros têm que servi-lo, bajulá-lo, dar-lhe preferência. E ele, o orgulhoso, não precisa fazer nada a ninguém. Muitos intitulam-se tanto que nem responder ao outro ele responde em algumas indagações. Ele diz, não preciso responder, sou obrigado a responder. Sendo que ele exige que os outros respondem a ele. Agora existe algo na lei de Deus que é extraordinário. Sabe o que é? Aquilo que iguala a todos na matéria. Aqui, no mundo relativo igual ao planeta Terra. E em muitos outros planetas, em todos os planetas, mas vamos falar dele. Tem algo que nos iguala. Uma das coisas que nós descobrimos que nos iguala é a ciência. A ciência, quando pega uma amostra do teu corpo e pega de um negro, de um indiano, de um loiro suíço, descobre-se que todos são iguais. Não há diferença. Todos somos iguais. E o sangue que corre em nossas veias tem as mesmas propriedades. Tanto é que se o fator RH for igual ao de um negro, pode fazer uma transfusão de sangue. Você será salvo. Se um negro recebe de um loiro, de uma mulher, de um homem, de fulano de tal, de ciclano de tal, em qualquer localidade, salva-se a vida, porque são iguais o sangue. Mas esta igualdade é para os homens. É para a comprovação dos homens que somos todos iguais. Mas existe uma maior do que essa. É a comprovação de Deus. A prova que Deus nos dá que somos todos iguais. E o branco, negro. O magro, gordo. O feio, o lindo. O maravilhoso. O pobre, o rico. O índio, o mamaluco, o mestiço. Nascido na Ucrânia, de olhos azuis. Nascido na África, de pele negra. Nascido meio bazé em nosso país, que eu sou bazé, tá, gente?
Esses dias eu fui fazer um documento, a mulher, você titula o quê? Negro, branco ou pardo? Eu falei assim, eu estou nesse aí. Pardo, está lá no meu registro, eu sou pardo, não sou branco nem negro, sou pardo. Aquilo que é, mas não é. Né? Não é branco nem preto, nem negro, né? Então não importa a cor, não importa se nasceu numa favela ou nos palácios de Windeblow. Não importa se nasceu nas tendas de palha, nas ocas, nas malocas indianas. Se dorme debaixo das árvores, nas grutas, nas cavernas, ou se nos palácios, nas mansões dos países evoluídos. Todos são iguais perante a dor. Aí está a lei de Deus. Não esqueça disso. Quando o orgulho gritar na tua alma, lembre-se que o orgulho traz a dor. Deus permite subir até o último degrau da vaidade, do orgulho, e depois tira tudo. Através da dor. A dor que mostra para nós que somos todos iguais. Que eu preciso implorar para que uma faxineira me dê um copo de água. Que a doméstica seria a pessoa mais importante da minha vida. Que a enfermeira, a técnica de enfermagem, que vai aplicar uma injeção, que é a pessoa mais importante. E o médico, do hospital, do faxineiro, que aquele que lava as roupas, que foi cheia de vômitos e defecadas, são importantíssimos na vida. E tem dinheiro que tem hora que não paga isso. Então creia. O único caminho para a libertação é encontrar com Jesus Cristo em humildade. E o caminho para a destruição é se revestir da falsidade orgulhosa de acreditar que é acima de qualquer coisa. E para dar-nos as respostas, existe um sábio que é infalível e que traz para nós todas as respostas. Esse sábio se chama tempo. O tempo é o dono da verdade. O tempo. O que aconteceu com Herodes? O que aconteceu com os grandes? A dor os consumiu. O remorso destruiu o orgulho. Os séculos de padecimentos em outros planetas levaram-os à transformação para o arrependimento. Compreende? O que aconteceu com os simples? Se transformaram em anjos, em luzes. Amém? Cada um faça a sua escolha. Alguém quer dizer algo, falar algo, perguntar algo? Fechemos nossos olhos. Agradecer a Deus por essa tarde, por este momento, por esta santa energia que derrama sobre nós nesse instante. Obrigado, Senhor. Abençoai, Senhor, este templo que nos acolhe. Iluminai, Jesus Cristo, todos aqueles que aqui se encontram, encarnados, desencarnados. Desperta os adormecidos. Pacifique os enfurecidos. Esclareça os duvidosos. Ao vacilante da fé, Senhor, dê a coragem da razão. Aos indiferentes, dorminhocos, preguiçosos, espirituais. Dê a injeção de coragem no chamamento para as tuas verdades. Aqueles que blasfemam, o perdão. Aqueles que te ignoram a luz da redenção. Amado Jesus, perdoe-nos porque estamos contigo, em um ou em múltiplos destes irmãos teus.
Perdoe-nos, Senhor. Arrependidos, buscamos a Ti nesses instantes. Mas somos falhos, frágeis na fé. Orienta-nos, dai-nos coragem, força, perseverança e discernimento, Senhor. Que o anjo, o guardião amigo, na individualidade de cada um de nós, possa fortalecer-nos, Senhor, nos momentos mais difíceis. E dar-nos, Senhor, a força e a coragem da transformação. Obrigado, Jesus. Abençoe, Senhor, o lar e a família, os familiares de cada um aqui presente. E rogo, Senhor, em especial, ao nosso ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que faz aniversário nesse dia de hoje. Que os anjos dos céus desçam sobre este irmão, que de erro tem só de falar a verdade e querer a libertação dessa nação. Ajude o Senhor e dê coragem e discernimento àqueles que têm o poder para viver e julgar a verdade. E assim, se for da tua vontade, a liberdade desse irmão. Concedei-lhe saúde plena, equilíbrio, e aos seus familiares, Senhor, a humildade, na perseverança do bem. Em tuas mãos entregamos nossas vidas e toda esta nação querida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações. E liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto. Fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço do fundo do meu coração a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra que eu disse ofendeu ou feriu o seu coração. Roga ao nosso Senhor Jesus Cristo, que te acompanha de retorno ao teu lar. Aproveite esse quanto a energia que foi derramada sobre nós, sobre ti, para fazer uma grande introspecção de vida, para que daqui a alguns anos você olhe para trás e diga, obrigado, Jesus, por ter escutado, compreendido e praticado a mensagem daquela tarde maravilhosa. Obrigado, Jesus. Compreende isso? Fiquem na paz de Deus.